Sim, meus amigos, estamos ao vivo com o podcast mais uma vez para vocês. A gente furou no domingo, né? Que normalmente a gente traz o Campeonato Europeu. Tivemos uns probleminhas aí, mas hoje a gente vai trazer tudo para vocês. Vocês estão acostumados que hoje a gente traz a NFL para vocês, né? A NFL vai ficar para amanhã. Hoje a gente vai trazer o Campeonato Europeu, tudo que rolou nesse final de semana no futebol europeu e no futebol aqui do Brasil. Apesar de não ter rolado muita coisa, tem algo muito importante para a gente falar. Eu sou André Menezes, né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aqui comigo. Hoje comigo eu tô com o compadre Eduardo Rafael. Boa noite, compadre. Boa noite, André. Boa noite a todos. Quem tiver aí, bora participar, que tem bastante assunto. Com certeza. E, né, nesse final de semana de eleições presidenciais no Brasil, onde o povo, onde a nossa população, perdão, nossa população meio que escolheu os rumos do Brasil nos próximos 4 anos, a gente teve, como é que eu posso dizer, a principal final da competição da América do Sul, disputada nesse sábado, a nossa queridíssima Libertadores. Jogando no sábado, em campo neutro, em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense fizeram essa final em jogo único, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre esse jogo único que eu sei que o Eduardo adora. Então, assim, a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente entrar no jogo em si, o que aconteceu, passar para vocês. Eu sei que hoje é segunda-feira, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Mas assim, vocês não ouviram o que a gente falou sobre esse jogo ainda, o que a gente vai falar sobre esses dois times. Mas enfim. Antes da gente começar, né, Eduardo, já puxei aqui o assunto. Final em jogo único, em Guayaquil, no Equador, entre dois times brasileiros. Até o dia do jogo, a expectativa era do público muito, muito baixo. Ainda tivemos problemas com, com a empresa que estava fazendo o transporte dos torcedores do Flamengo. Isso aí é um outro papo, um outro assunto, mas assim, pessoas que compraram os pacotes para o jogo com ingresso, hospedagem, passagem de avião e acabaram que tiveram problemas e não foram, muitas pessoas não foram por problemas dessa empresa com companhias aéreas e tudo mais. Então já diminui um pouco o número de torcedores que iria para lá. Mesmo assim, muitos torcedores do Flamengo e muitos torcedores do Atlético Paranaense presentes. O estádio do Barcelona de Guayaquil, onde foi a final, é um estádio grande. Então, assim, se fossem só os torcedores brasileiros, estaria vazio, né? O que a Conmebol fez? De quinta-feira até o dia do jogo, começou a distribuir ingressos. Primeiro para sócios do Barcelona, vender a preços módicos, depois viu que não estava também, né? Começou a distribuir esses ingressos de graça para moradores da cidade e tudo mais. Então, com isso, o estádio ficou cheio. Não lotado, mas cheio. Aí eu te pergunto, Eduardo, por que fazer uma final de jogo único se sempre acontece esse tipo de coisa? Final de Sul-Americana, por exemplo, todo ano é esvaziado, o estádio é totalmente vazio. A Libertadores da primeira vez foi River e Flamengo, no Peru até que foi bem cheio. Depois no Brasil, dois times brasileiros, Palmeiras e Santos, também encheu, né? No Uruguai, Flamengo e Palmeiras já foi um pouco menos, mas tinha bastante gente porque o Uruguai é mais perto. Agora no Equador, que é uma viagem bem longa, de avião, né? Precisa de toda uma logística para ir. Dois times de fora do país, de fora do Equador, um jogo único, a gente viu todo o problema que deu. Aí a pergunta que eu te faço. Final em jogo único. Vai dar certo? Já deu errado? A gente tem que repensar? Já deu errado aqui, já deu errado na Europa, só não dá errado na Copa do Mundo porque tem que ser tiro curto. Mas assim, a gente tem tanta coisa boa para importar da Europa, a gente pode pensar no VAR, a gente pode pensar num calendário mais organizado, pode pensar em mil coisas e a gente vai trazer o que não dá certo. Lá na Europa não dá certo no sentido do futebol. Não dá certo em questão do jogo. Sempre é um jogo amarrado, sempre é um jogo de 1-0, sempre é um jogo com. Nossa, não é espetáculo. Parece que é uma festa com um jogo sério.
Então, isso na Europa é ruim. Aqui no Brasil, além de ter isso também, ainda tem toda uma logística que na Europa você pega um metrô, vai e volta no mesmo dia de outro país, pô, principalmente se for mais no meio ali, é papum, tá lá. Aqui na América do Sul ainda tem toda a logística de avião, de hotel, muito caro. Na Europa ainda os times são mais globalizados, então acontece de gente da cidade querer assistir. E aqui, eu acho que na América do Sul, a tendência, como você trouxe primeiro de Flamengo e River até agora, Flamengo e Atlético Paranaense, a tendência é até diminuir. Porque se acontecer na Argentina, de um time argentino, um time brasileiro, é uma coisa. Imagina aquela final que você ama, de Once Caldas e quem foi em 2006? Final Once da. Caldas e Barcelona de Guayaquil aqui no Brasil. Quem vai ver, gente? Mas nem os brasileiros vão ver. Então, nossa, não tem ó, me traz um motivo assim para defender. Não tem um motivo. Então, assim, você trouxe de ser distribuído ingresso, isso fica feio. É uma final de Libertadores, gente. Imagina a festa da torcida no Maracanã. Imagina a festa da torcida na Arena. Dois jogos, mais televisão, Sim. mais público. Jogos iriam ser diferentes, porque imagina se é 1-0 pro Flamengo no Maracanã. Na Arena o Atlético ia ter que atacar. O Atlético atacando, será que não podia ser um 3-2? Enfim, é só essa alteração que no espetáculo volta, certeza. É verdade. E já que você trouxe da qualidade do jogo, né? Que normalmente lá na Europa o jogo acaba sendo arrastado e tudo mais. Foi o que aconteceu nessa final. Acabou sendo 1-0. É... Perdão, hoje tá difícil. Acabou sendo 1-0. Se você não é torcedor de nenhum dos dois times, você provavelmente sentiu sono durante o jogo, assistindo a partida. Tô sendo sincero, tá? Você provavelmente assistiu sono porque foi aquele jogo arrastado. O Filipão veio com uma ideia de jogo até que boa, inteligente, de fazer marcação individual nos principais jogadores do Flamengo ali. Então ele estava conseguindo anular legal o time do Flamengo, que não conseguia rodar a bola. Que a principal característica desse time é rodar a bola, com qualidade e tudo mais, certo? O Flamengo não estava conseguindo, porque o Filipão conseguiu encaixar essa marcação individual, mas, o que aconteceu? Aos 40 minutos, 42 minutos do primeiro tempo, o queridíssimo zagueiro Pedro Henrique conseguiu ser expulso por 2 amarelos. Foram, Que duas, lance, né, André? foram duas entradas para Então, cartão amarelo. Não tenho o que reclamar, né? não, mas aí tem aquilo, né? A primeira falta. A primeira falta é de zagueiro grosso, ok, faz parte. Pra que me dar um carrinho na lateral de campo no primeiro tempo que o cara tava ganhando pra chegar na linha de fundo? Exato. Aí não tem o menor sentido. Faltou tranquilidade para ele, né? A gente sabe que não dá para esperar muito dele. Principalmente os corintianos sabem, porque ele já jogou no Corinthians, já fez algo similar em decisão pelo Corinthians, então assim, não dá para esperar muito dele. Mas pelo menos mais experiente a gente esperava que ele já estivesse, para não cometer um erro infantil desse. Cometeu. E foi só o que o Flamengo precisava. Alguns minutos para poder rodar essa bola. Aí uma jogada pela direita, onde ele consegue uma triangulação, nem uma triangulação, uma tabela entre Everton Ribeiro e Rodinei. O Everton Ribeiro consegue cruzar de primeira, cruzando toda a área, né? E aí é uma bola que o goleiro não consegue sair. O zagueiro tá vindo de frente pro gol. E o Gabigol, muito inteligente, né? Se posicionou no lugar certinho para fazer o gol. Ponto. Aí acabou o primeiro tempo. Atlético Paranaense com 1 a menos. No 11 contra 11 já estava difícil. Com 1 a menos, ficou quase impossível. Só que aí a gente tem que olhar para o outro lado. O Flamengo também não forçou. Já estava ganhando de 1-0 e não É. quis se arriscar, não quis se lançar à frente. Ficou especulando. E o Atlético Paranaense não tinha forças, não tinha de onde tirar para pressionar e atacar o Flamengo com 1 a menos. Até porque não tinha também. Ele tinha aquele medo de tomar um segundo gol e aí acabar de vez né? Porque com 1-0, uma bola parada, um escanteio, alguma coisa, você ainda consegue, né? Um empatezinho. Agora, se você tomar o segundo gol, querendo ir pra frente com tudo, né? Não dá certo. É aquela coisa do jogo único. Talvez se fossem 2 jogos, e esse jogo, por exemplo, fosse no Maracanã,
Putz, tive um jogador expulso. Legal, 1-0 pro Flamengo. Deixa eu me segurar aqui, porque daí em casa, lá na Arena da Baixada, aí eu vou tentar reverter, empatar, alguma coisa assim. Aí o Flamengo O também teria. Flamengo não ia se contentar com 1-0, né? Exato. E aí o Flamengo iria querer atacar para fazer mais gols. É a questão do jogo É, único, né? Que atrapalha o jogo, atrapalha o exato. espetáculo, né? É, Mas aí é. foi isso. Não, e é isso que você falou do jogo único. E nesse momento da discussão, dá até dó das torcidas, gente. Porque você acha que não ia lotar os dois estádios? Ia, com Mas assim, certeza. com certeza ia lotar. Então você acha que todo mundo tem condição de pegar um hotel lá fora, hospedagem? De repente você tem uma intenção, um sonho de levar sua família inteira numa final de Libertadores. Acabou o sonho. Pelo amor de Deus, tem que ficar economizando dinheiro por 10 anos e torcer pro seu time pra final depois. Agora, se é Exato. aqui, você faz um esforcinho ali, talvez dê. Então é um pecado, além do jogo, da bola rolando, é um pecado pros torcedores. Sim. E aí, né? O que aconteceu? Terminou o jogo do jeito que a gente imaginou que ia terminar. E o nosso queridíssimo Clube de Regatas Flamengo se tornou tricampeão da Libertadores, com todos os méritos. Apesar de tudo isso que a gente falou aqui, méritos totais para o Flamengo, tá? Uma campanha irretocável, campeão invicto da Libertadores. O último campeão invicto tinha sido um time brasileiro também, o Corinthians, lá em 2012. O Flamengo conseguiu um feito que nenhum time conseguiu na história da Libertadores até hoje. Ele é o primeiro campeão que consegue ser campeão vencendo todos os jogos no mata-mata. Todos. Ele não teve um empate. Ele ganhou todos os jogos desde que começou o mata-mata. Contra o Tolima, contra o Corinthians, contra o Vélez e contra o Atlético Paranaense. Ele ganhou todos os jogos, em casa e fora. Isso é inédito, Eduardo. Isso nunca aconteceu. Então, assim, esse time do Flamengo tem muito mérito. A gente sabe da qualidade do Flamengo, né? Não tem como discutir. Seria muito difícil para o Atlético Paranaense conseguir reverter isso, mas a gente tem que enaltecer que o trabalho que o Flamengo fez nessa Libertadores foi irretocável. Começou o ano até mal, assim, inexplicavelmente mal, quando fez uma contratação de treinador equivocada, né? Que não deu certo. E aí no meio do caminho teve a mudança de rota, trouxeram o Dorival. Além disso, fizeram uma janela, né, de meio de ano boa, trouxeram Cebolinha, trouxeram Vidal, ou seja, reforçaram o time, né, Marinho, jogadores assim que dão peso pro elenco. Não são titulares, mas dão peso pro elenco, né? Porque você vê, numa final de Libertadores, sai João Gomes, quem entra? Vidal. Cara, né? Você não perde em nada ali, você até ganha em experiência, em coisas que o João Gomes não te dá. Então, assim, o Flamengo está de E tem uma parabéns. coisa, né, André? Tem uma coisa que você comentou aí de alguns jogadores que vieram, e assim, pra mim, uma das máximas que o futebol tem, que eu vou falar mais pra frente sobre o time aí, é a questão da fome. A questão do quanto o jogador tá com fome, né? Do quanto o jogador quer ganhar aquilo que nunca ganhou. Aí você citou três nomes de peso, que é Vidal, que é Cebolinha e que é Marinho, poderia ser titular em qualquer time do Brasil, mas ninguém tinha Libertadores. Então eles chegaram com um hall de experiência, com um hall de estrela, mas com uma fome gigantesca de querer ser campeão, que nunca foram, sem falar ainda de Davi Luiz, sem falar de João Gomes, né? Então era um time que, como você disse, inexplicavelmente não estava jogando bem no começo do ano, mas era um time que tem fome. Que daquele Flamengo realmente campeão de 2019, pouquíssimos jogadores ainda se mantêm no time titular, principalmente, ou no elenco. Então eu acho que campeão da Libertadores ali para muita gente foi novidade. Então isso é legal você manter uma rotação de elenco quando você vende alguém, pensar em trazer alguém também, se esse cara tá com fome ou não, né? Sim, sim, verdade. E quem acabou decidindo esse título, mais uma vez, né? Foi o nosso queridíssimo Gabigol. Tá até aqui na tela para o pessoal poder ver. Mais um gol dele em final de Libertadores, né? É o quarto gol dele em final de Libertadores pelo Flamengo. Ele fez os dois gols na virada contra o River em 2019, fez o gol na derrota contra o Palmeiras no ano passado e fez o gol da vitória desse ano. Então, assim, Flamengo, final de Libertadores dessa geração,
é sempre gol do Gabigol. Aí a pergunta que eu te faço, Eduardo, o nome dele volta a ser cogitado para a Copa do Mundo? Rapaz, eu vi um dado hoje de uma entrevista dele que eu não tinha me atentado a isso, eu não sei se você chegou a ver. Que ele falou assim: falam que eu não estou fazendo gol, o Pedro está com a vaga dele garantida na Copa do Mundo e nós dois temos 29 gols na temporada. Eu não tinha essa noção mesmo, sabe? Porque pra mim Sim. realmente ele estava numa seca. Se o Pedro tinha 29, eu chutava que ele tinha 15. Então você pega um cara que em número bruto tem a mesma quantidade de gol do que o Pedro e é decisivo desse jeito, a gente está falando de uma convocação grande de jogadores que talvez nem entre. Olha, a gente já chegou a citar aqui num podcast mais tempo atrás no nosso grupo em off, de que o Brasil não tinha centroavante, agora tem um monte, né? E aí tem Firmino, tem isso, tem aquilo, mas eu acho que dá para colocar uma pulga Então, no ataque, viu? então, O Estrela tem, né? sim, sim. O Tite já entregou uma lista, aquela lista de 55, né? E Uhum. o Gabigol tá nessa lista, grande aí, nessa lista maior ele tá. Tem que estar, Ele pelo tá. amor de Deus, né? Mas assim, resta saber se no dia 7 agora ele vai estar na lista dos 26. Assim, ele perdeu um pouco de espaço mesmo, né? Nesse período, porque ele teve Sim. que se readaptar, porque no esquema que o Dorival montou, e aí até mérito pro Gabigol também, né? Que o Dorival deve ter conversado com ele, falou, não, ó, tem que colocar o Pedro, não dá para desperdiçar o Pedro na reserva. E o Gabigol falou, não, tudo bem. E aí o próprio Dorival falou, porque você tem mais capacidade de fazer outras funções do que o Pedro. O Pedro é o centroavante, né? O Gabigol consegue sair para os lados, consegue dar um passo para trás para armar a jogada, então assim, e tá provado isso, ele realmente consegue, né? E André, você sabe o que eu ia te falar? Por Sim, exemplo, quando a gente fala do Gabigol e da estrela dele. Ele é um cara, pra mim, no Brasil e Itália, de 94, 0-0, prorrogação, é um cara que eu ponho na prorrogação, porque, pelo amor de Deus, ou ele ou o Rodrigo, né? Escolhe qualquer um dos dois pra gol. tem estrela, Porque a né? gente tem que acreditar nessas coisas, gente. A gente tem que acreditar nessas coisas, sabe? E estrela os caras têm, meu. Então escolhe qualquer um dos dois e coloca, porque é pra esse momento. Não é Sim, pra jogo inteiro, não é contra Camarões, mas pra esse momento tem que pôr os caras. com certeza. Então assim, ele decidiu mais uma vez, parece que na temporada que vem ele vai começar a usar a camisa 10, né? Que, Ele pediu pro Zico, né? que atualmente tá, ele não chegou a conversar com o Zico pessoalmente, mas o Zico respondeu para ele na rede social falando que ele nem precisava pedir, que assim, que a camisa 10 nele, do jeito que ele já virou ídolo, porque ele é um ídolo da torcida, né? Estaria totalmente liberada para ele usar. Porque o Zico também fez 4 gols em finais de Libertadores. Só que ele jogou uma final só, né? Contra o Cobreloa em 81. Tem essa diferença. Mas, assim, o Gabigol está se tornando, pelo menos para essa geração de agora, ele com certeza é o ídolo maior da torcida do Flamengo. Né? Decisivo, né? Lógico que o Zico é o ídolo histórico, é o principal jogador talvez da história do clube, ainda continua sendo. Mas para essa geração de agora, principalmente, o Gabigol é o ídolo principal, é o ídolo maior. Né? Nada mais justo do que o Diego Ribas saindo, ele passar a usar a camisa 10 do Flamengo. Legal, é Né? legal. E com Ele isso, jogou na Inter com a 10, não era? e com isso, na Inter com a 10. E com isso, a 9 vai passar para o Pedro, que hoje joga com outro número. No Brasileiro com um número, na Libertadores com outro, mas agora ele vai ser o 9. Ou seja, normal. Até porque o Arrascaeta não faz questão nenhuma de jogar com a 10. Ele é o 14, gosta da 14, ponto final. Então, cara, Segue o baile. segue mesmo. Até porque quem poderia pleitear seria o Arrascaeta. Só que o Arrascaeta não quer, não faz questão disso. Joga com outro número e gosta. Então, cara, é por aí. E agora para os nossos amigos flamenguistas que estão assistindo a gente aqui, ó. Vou colocar essa imagem aqui na tela, mas vou colocar algo que eles vão gostar. Sobe o som aí, Eduardo. Hino do Flamengo pro pessoal ouvir também, não é essa imagem. Sobe o som. Beleza. Nosso queridíssimo Clube de Regatas Flamengo, tricampeão da América, com todos os méritos. Uma vez Flamengo, Sim, o torcedor do Flamengo fica muito orgulhoso desse time. sempre eu hei de ser 4 anos aí, 3 finais de Libertadores. Não é pra qualquer time, não é pra qualquer elenco, pra qualquer jogador. O Flamengo tá provando que ele realmente tem uma hegemonia aí dividida, lógico, com o Palmeiras, a gente sabe, mas
está criando uma hegemonia no futebol brasileiro. Por quê? Porque tem muito investimento, porque o trabalho foi feito lá atrás, e as coisas funcionam. É o time de maior torcida do país, é o time das principais camisas do país que a gente tem hoje. Nada mais justo que o Flamengo está onde está. A gente só espera que os demais times, outros times de camisa gigantesca nesse país, sigam o exemplo do Flamengo, também consigam chegar nesse nível, conquistem também esses títulos, cheguem onde tem que chegar, porque isso só engrandece o nosso futebol e, melhor, deixa os nossos ídolos, os nossos craques aqui mais tempo. Até traz antes da hora, porque às vezes eles iam só para encerrar a carreira, agora eles já vêm para jogar. Porque tem time, tem estrutura, tem condição. Então que surjam mais times fazendo o que o Flamengo está fazendo aí no nosso futebol. Parabéns novamente ao Flamengo, né, Eduardo? Da América do Sul, né? Os jogadores da América do Sul já consagrados também estão vindo, né? Também estão vindo. É isso aí. Então, assim, parabéns de novo ao Flamengo. Muito merecido. O Flamengo é o legítimo tricampeão da América. E janeiro ou fevereiro do ano que vem, Mundial de Clubes. Um possível confronto com o Real Madrid. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo. O presidente do Flamengo quis trazer um coro pro Real Madrid, sua hora vai chegar, uma coisa assim. Você viu a reação do Davi Luiz na hora? Não. O Davi Luiz, porque era ele que tava filmando. Ele filmava e fazia assim, calma, que não é assim. Porque na empolgação, comemorando, sabe aquela musiquinha do Sora vai chegar, isso aqui, cantando pro Real Madrid. E o Davi Luiz só falou assim, calma, gente, não é assim. Calma, ou seja, que eu tava lá, eu conheço. Então, ele sabe que o buraco é mais embaixo, né? Então, assim... Mas, assim, sem brincadeiras à parte, aí fazendo uma análise um pouco mais fria, eu acho que talvez seja, dos últimos, 10 anos, né, de 2013 para cá, o Mundial em que o clube brasileiro vai chegar com mais condições de bater de frente com o time europeu, cara. Mais até do que o Palmeiras contra o Chelsea no ano passado. O Palmeiras e Chelsea pra mim até que era parecido. Então, mas eu acho que o Flamengo consegue chegar num patamar, claro. Dezembro agora vai ter mais uma janela. Esperamos que o Flamengo mantenha o elenco que ele tem, né? Não perca muitos jogadores e tudo mais, porque às vezes perder uma Arrascaeta aí muda completamente o cenário. Mas do jeito que o Flamengo... Imagina uma coisa de perder a Arrascaeta e Pedro. Então, aí muda completamente o cenário. Mas hoje, se fosse hoje, tá? O Flamengo conseguiria encarar o Real Madrid sim e daria jogo. Seria um jogo parelho, na minha visão, Eduardo. O que você acha? Não, também acho. Assim, e é um jogo que os dois iam querer jogar, não ia ninguém ficar se defendendo, tudo mais, né? Então, eu vi o meme que o Vinícius Júnior ia meter uns 5 gols contra. E sabe o que é mais legal? E sabe o que seria mais legal? Porque, assim, está se cogitando muito forte de que esse Mundial de Clubes seja nos Estados Unidos, que são o principal país do mundo para promover um evento. Imagina como seria esse evento nos Estados Unidos entre Real Madrid e Flamengo, cara. Ia ser algo assim... Exato. Que a gente não... Que ia ter aquele show, ia ter música, sabe? Aquelas coisas que o americano faz, né, cara? Ia ser um espetáculo além da bola, exato. Além da bola ia ser fantástico, cara. Então, assim, vamos esperar que ainda... Comecinho, depois da Copa, sabe? Ressaca de Copa, ainda tem um Mundial com o Flamengo e Real Madrid. Vai ser animal, hein, cara? Vamos ver. Então, novamente, parabéns para os flamenguistas. Comemorem muito mesmo, tá? A temporada de vocês praticamente irretocável. Se não fosse o comecinho ruim no brasileiro, talvez estivesse brigando pelo brasileiro também, para formar uma tríplice coroa. Mas Copa do Brasil, Libertadores, né? Então, o Flamengo tá de parabéns mesmo, cara. Vamos mudar o nosso assunto aqui, sair um pouquinho da Libertadores, que foi o grande foco aqui do nosso futebol nesse final de semana. Nem rodada de brasileiro teve. Para não falar que não teve um joguinho atrasado de Goiás e Corinthians, 0-0. Nem vale a pena falar, porque só teria para falar de arbitragem, a gente não fala, né? A gente deixa para lá a VAR, a arbitragem, então segue esse joguinho aí. Mas a gente vai ter no próximo final de semana, já começando agora no meio da semana, mas no final de semana que vem, a grande definição da Série B, que também está sendo falado e muito nos meios de comunicação, nas redes sociais. Por que disso? Porque a gente vai ter, em teoria, um duelo entre Ituano e Vasco, que seria o duelo para subir, né? Só que, antes desse duelo, a gente vai ter um julgamento
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá aqui uma imagenzinha lúdica para vocês, em que será julgada aquela partida entre Sport e Vasco, aonde a torcida do Sport invadiu o campo no final da partida, logo após o gol de empate do Vasco, né? E o jogo não terminou. O jogo teve que ser interrompido por causa dessa invasão. Por mais que já tivéssemos nos acréscimos do segundo tempo, o juiz não terminou o jogo. Ele não finalizou o jogo em campo. Teve invasão de torcida, teve agressão a bombeiros, a enfermeiros que estavam ali, da ambulância, ou seja, a torcida do Sport realmente perdeu totalmente a cabeça. Teve uma provocação do Raniel, que fez o gol do Vasco? Até teve. Ele foi comemorar para a torcida, aquela coisa toda. Mas não justifica invasão de torcida para agredir quem quer que seja. Árbitro, jogador de outro time, pessoas que não tem nada a ver com o jogo. Então, assim, o Sport foi indiciado... Então, André... Oi. Isso daí, né? Se tivesse acontecido alguma coisa, que ainda assim eu discordaria, se tivesse acontecido alguma coisa, era o juiz dar um cartão vermelho para ele. Tudo isso você poderia discutir, tudo mais. Invasão não dá, né? Não dá. Porque provocou, é por causa daquilo. Não dá, cara, não dá. Independente do motivo, não dá para defender ou aceitar, né? Exato. E o Sport acabou sendo denunciado em vários artigos, né? Um deles, por causa da invasão da torcida, que não terminou o jogo, a punição é a perda do jogo, como se fosse um WO, e os pontos vão para o adversário. Se essa decisão realmente for corroborada pelo STJD, o Vasco ganharia esses 2 pontos e já estaria na Série A, independente da partida da última rodada. Tá? Então, assim, por isso que está sendo muito falado. Porque tem muita gente a favor, tem muita gente contra, tem muita gente achando que é tapetão. E a gente vai estar aqui no podcast para explicar para vocês que não é tapetão, tá? Isso não seria um tapetão. Esse julgamento foi marcado para quinta-feira, dia 3, tá? No STJD, ou seja, antes da última rodada, o que já é um ponto positivo, porque se eles marcassem isso para depois da última rodada, para daí já ter sido decidido no campo e aí o STJD fosse interferir, mudar o resultado e tudo mais, estaria mais problema. Então, assim, eles marcaram antes da última rodada, o que já é um ponto positivo para mim, tá? E quais são as punições que o Sport pode sofrer? Vou explicar para vocês. Ele pode sofrer perda de mando de campo ou jogos sem torcida, tá? Ou as duas coisas. Ele pode ter penas financeiras. Essas 2 penas já são praticamente garantidas que ele vai sofrer. E tem essa pena esportiva, que é perder os pontos do jogo. Os pontos vão para o adversário. É como se tivesse sido WO e o adversário vencido a partida, tá? Então vamos lá. A gente teve um caso parecido, só para explicar para vocês, na Série A. No mesmo dia que teve a invasão da torcida do Sport, teve uma invasão da torcida do Ceará. No caso do Ceará, o Ceará foi absolvido nesse item de perder os pontos. Por quê? O STJD entendeu que a invasão de campo, na verdade, não foi uma invasão, né? Foram os stewards, ou seja, as pessoas que trabalham no campo, que ao verem a própria torcida do Ceará brigando entre si, e muitas famílias, muitas crianças, muitas mulheres ali no meio do fogo cruzado, abriu aquelas portas que vão para o campo e tirou essas pessoas do meio da briga. Eram crianças, eram mulheres, eram famílias que estavam ali. Então, assim, esse ponto foi o fundamental para que o STJD não tirasse os pontos do Ceará desse jogo. Foi 1-1, um jogo contra o Cuiabá. Também teve um gol no final, um gol do Ceará. Não foi nem gol do Cuiabá, foi um gol do Ceará empatando o jogo no final. E aí estourou uma briga da torcida do próprio Ceará na arquibancada. E aí, por conta disso, o Ceará acabou não perdendo esses pontos porque não foi considerado uma invasão de campo da torcida. Entendeu? Foi considerado uma ação do próprio Ceará para evitar que mais pessoas inocentes, se machucassem e fossem vítimas da violência. Mas nos outros artigos, o Ceará perdeu 10 mandos de campo. Tá? O Ceará vai ter que pagar uma multa, se eu não me engano, é de 400 mil reais, uma coisa assim, né? Mas ele sofreu todas as outras punições. Por quê? Porque, apesar de tudo, o jogo também não terminou e foi por conta de uma briga na arquibancada da torcida, né?
também era no finalzinho, foi parecido o caso. A diferença é que não teve invasão da torcida do Ceará no campo. Quem foi colocado para dentro do campo foi para não ser atingido na briga da arquibancada, diferente do caso do Sport. Que o Sport que aconteceu? Teve esse gol, o Raniel foi lá comemorar, de frente para a torcida do Sport, a torcida do Sport simplesmente rompeu um portão que tinha para dentro do campo e invadiu o campo. Agrediu quem estava mais perto, que eram pessoas que não tinham nada a ver com o jogo. Teve torcedores que entraram dentro do campo para tentar agredir jogadores do Vasco, agredir o árbitro, tentar quebrar a cabine do VAR, ou seja, totalmente diferente a situação. Aí, nesse ponto é que o Sport tá muito arriscado a perder. Então, assim, a gente está vendo muita discussão, Eduardo, tipo assim, vai ser tapetão. Eu estou explicando que não será um tapetão. Isso já está previsto no regulamento, é previsto em lei, e o Sport deu cabo, a torcida do Sport deu cabo a não encerrar o jogo por questões de violência mesmo, invasão para cometer violências contra os atores da partida, os jogadores, o árbitro, o que quer que seja. Aí eu pergunto para você, eu sei que você tem uma opinião já meio formada sobre isso, de que se aconteceu lá atrás, tinha que ser resolvido o quanto antes. Mas você acredita que o STJD, dando os pontos para o Vasco, mancharia essa Série B? Daria razão para as pessoas que estão reclamando de um possível tapetão para o time Cruz Maltino? Não, eu acho que tudo poderia ser resolvido de forma mais simples, igual a gente já comentou, né, em off, que assim, aconteceu num domingo, até acontecer a próxima rodada, absolutamente tudo tinha que ser discutido, julgado, até porque não tem nenhuma informação nova. Não tem uma investigação que depois de 20 dias você vai descobrir uma novidade. Não tem. O caso é razoavelmente simples. A regra está ali razoavelmente simples. Cumpre-se a regra, ponto pro Vasco, segue o baile. Isso sendo julgado, como você disse, antes da última rodada, é o menos pior. Tomara que assim, que aconteça de forma muito clara, muito tranquila. E realmente, se você pegar o artigo, se você pegar o que aconteceu, se você pegar a regra, é para os pontos ser do Vasco e não é para acontecer nenhum burburinho em relação a isso. Poderia ser conduzido de forma diferente para ter menos problema ainda. Mas não mancharia, porque está bem claro, ninguém discutiu a regra antes do campeonato, a regra é essa. Se a regra é essa, cumpre-se e os pontos são do Vasco. Exato. Bom, vamos sair um pouquinho dessa esfera jurídica aqui, até porque quem poderia falar um pouquinho melhor que a gente é o nosso compadre Pedro, né? Só que hoje ele não pôde estar presente aqui. Aliás, parabéns pelo aniversário de casamento, Pedro. Ainda bem que você teve juízo de levar sua esposa para sair, cara. Abraço para você. Vamos lá. No campo, né? E Janaína por aguentar o mala. Um abraço pra Jana, aguente esse mala. Sei que não é fácil, mas tente, por favor. Sim, sim. Bom, vamos falar então do campo, né? Todo mundo esperando esse jogo, Ituano e Vasco em Itu, última rodada. O Ituano a 2 pontos do Vasco, a 2 pontos do Bahia. Deixar essa informação aqui no ar para vocês, porque essa informação é importante, tá? E aí aquela coisa, todo mundo imaginando que esse jogo vai ser quem vai subir, mas tem esse asterisco do STJD. Vamos supor que o STJD não tire os pontos do Sport e mantenha do jeito que está. Aí o que tem que acontecer nessa última rodada? Quem ganhar sobe, se empatar o Vasco sobe, né? Só que aí tem mais uma coisa. Dependendo do que aconteça em Itu, o Vasco pode até subir com uma derrota. É difícil, mas pode acontecer. Então assim, pro Ituano só a vitória interessa, independente do resultado do STJD. Eu te pergunto, Eduardo, que jogo que a gente vai ter em Itu no domingo? André, assim, eu desisto do Vasco, gente. Porque esse jogo, você falou, o Vasco vai empatar, é fora de casa, é complicado, o Vasco vai lá e ganha. Aí daqui a pouco tem um jogo em casa, você fala assim, nossa, mas vai ser 2-0 pro Criciúma e o cara perdeu o gol. Meu Deus do céu, Vasco virou o jogo, coisa linda. Próxima rodada, então, fechou o caixão, tá Série A garantido. Aí perde o Sampaio Correia por 3-2 com um gol a 78 minutos, não no dá. último lance do jogo. Torcer pro Vasco deve estar sendo algo extremamente complicado pela volatilidade aí Sim. do time. Nossa, é muita emoção, gente. Pelo amor de Deus, é gol aos 50 e poucos, aí empata aos 48, toma aos 54. Jesus. Não dá pra fazer prognóstico nenhum do Vasco.
Tomara que suba, sim, tomara que suba, mas meu Deus do céu. E é o que eu sempre falo aqui pro meu primo, pros meus tios, pro meu avô, não assistam o jogo, senão vocês vão infartar, pelo amor de Deu o Deus. resultado. Vê o resultado depois, é Tá, melhor. tá. E assim, E se ganhar, vem arrependido se quiser. lógico. E assim, pro Ituano, não está tudo perdido ainda, tá? Ah, mas o STJD... Mesmo que o STJD dê os pontos pro Vasco. Na última rodada, o Ituano pega o Vasco em casa. E aí, pelos momentos dos dois times, o Ituano é favorito para esse jogo, Eduardo. Para mim, o Ituano é favorito para ganhar do Vasco. Então, Fora de a gente casa... já sabe, o Vasco vai ganhar, então. Fora de O casa... Vasco vai ganhar. Mas assim, fora de casa, o Vasco não consegue ganhar de ninguém. Joga muito mal. E o Ituano vem numa fase absurdamente boa. Assim, absurdamente boa. Ganhando... Só pra você ter noção, ele é o líder do retorno da Série B. É o primeiro colocado. Se fosse só o retorno, ele seria o primeiro 3-0 colocado. Vasco, então. 3-0 Vasco. Só que o Ituano precisa ganhar. Independente do STJD, precisa ganhar. Por quê? Porque no outro jogo, que vale o acesso, o nosso amigo Bahia, que se complicou, né? Porque empatou em casa contra o Guarani, mesma coisa. Ah, se eu ganhar do Guarani, eu já subo. Em casa. Daí, empatou 1-1 com o Guarani. E olha que tava perdendo. Então, assim, empatou com o Guarani. Putz, ficou a 2 pontos do Ituano. Se o Bahia perder para o CRB fora de casa, ou seja, em Maceió, e o Ituano ganhar do Vasco, independente de STJD, quem sobe é o Ituano e o Bahia fica. Ou seja, quem tá muito bem nessa história é o CRB, que deve estar ganhando dinheiro de todo mundo, do Vasco, do Ituano, todo mundo passando, todo mundo dando dinheiro pro CRB, olha que belezinha. Porque isso pode, mala branca pode, aquele incentivo pros jogadores, falar, ó, nosso bicho vai ser gordo nesse jogo. Então, assim, o Bahia que se cuide, porque o Bahia sofre do mesma síndrome do Vasco. Fora de casa não joga bem. Vai ter que decidir fora de casa contra o CRB. Então, cara, esses dois jogos prometem muito nesse domingo. Só um porém. Eu só acho sacanagem se a Globo realmente tirar os dois jogos do mesmo horário. Porque o que acontece? Ela quer transmitir Ituano e Vasco na TV aberta, a Rede Globo. Só que aí o jogo teria que começar meia hora antes de Bahia e CRB. Aí eu acho errado. Aí ou você adianta os dois jogos, ou a Globo espera meia horinha e começa tudo no mesmo horário, que é o padrão que acontece, né? Nosso compadre Eduardo aqui teve um probleminha técnico, já deve estar voltando. Tá de boa aí, Edu? Opa, uma caidinha leve. Então, eu tava falando aqui que assim, só tem um probleminha nesses dois jogos, que a nossa queridíssima emissora platinada, a Globo, tem a intenção de transmitir o jogo do Vasco e Ituano e Vasco ao vivo em TV aberta. E para isso, teria que mudar o jogo das 4h30 para as 4 horas da tarde. Só que se fizer essa mudança, CRB e Bahia também tem que vir para as 4 horas, porque aí eu acho injusto. Sim. Os dois jogos têm que começar no mesmo horário, ou os dois às 4h30 ou os dois às 4. Só que o que acontece? A CBF tem por regra, por regulamento interno da CBF, de que na última rodada os jogos são no mesmo horário. Todos são no mesmo horário. E aí? Mas já tá meio complicado, né? Já tem alguns jogos que vai ser sábado, né? Então, teve alguns jogos que não valem nada, eles até anteciparam para meio de semana, para sábado. Então, assim, os jogos principais vão ser no mesmo horário. Então, pelo amor de Deus, que não me façam o jogo às 4 e às 4h30. Que aí vai ser complicado. Mais ainda. Então, assim, coloquem os jogos no mesmo horário, por favor. Ou às 4 ou às 4h30. Só isso que eu peço. E fora essa... É o básico. E fora essa O básico definição... é difícil, né? Sim. Fora essa definição que a gente tem aí, Vasco, Bahia e Ituano brigando por essa última vaga, a gente ainda tem mais uma última definição do rebaixamento. Que é CSA e Novo Horizontino brigando para ver quem fica na Série B em 2023. Nesse caso, o que acontece? Hoje o CSA está na frente do Novo Horizontino 1 pontinho. Então, assim, Série B seria decidido aí nos jogos dos dois times. Só estou pegando aqui para vocês qual vai ser certinho os dois jogos, porque eu não lembro quem joga em casa desses dois. Porque eu acho que os dois jogam até fora de casa. É só pegar para vocês certinho. O Novo Horizontino vai jogar contra o Operário, já rebaixado Operário, lá em Ponta Grossa, Paraná. O Operário, inclusive, já dispensou vários jogadores do elenco. Deve entrar em campo até com alguns jogadores dos juniores e tudo mais. Então,
O Novo Horizontino tem uma chance real de ganhar esse jogo, mesmo fora de casa. E aí ultrapassaria o CSA. E aí o CSA teria que ganhar nada mais, nada menos do Cruzeiro no Mineirão para escapar do rebaixamento. Porque se empatar e o Novo Horizontino ganhar, o Novo Horizontino que escapa. Então, assim, também são 2 jogos que a gente tem que ficar de olho, né? Cruzeiro e CSA no Mineirão e Operário e Novo Horizontino em Ponta Grossa. O Operário já está rebaixado. Aí, cara... A gente tem que lembrar que o Cruzeiro ainda tá jogando a Série B, né? Então, o Cruzeiro pode ser o grande definidor dessa última vaga, porque na última rodada ele ganhou do Novo Horizontino em Novo Horizonte por 4-1. E agora vai jogar contra o CSA. Então, assim, se o Cruzeiro ganhar do CSA e o Novo Horizontino ganhar, ele que acabou decidindo quem caiu. Então, assim, tá entre esses dois. O Cruzeiro tá mandando prender, mandando soltar. O Tudo. Cruzeiro tá dominando a Série B. Campeão, já subiu faz tempo, aquela coisa toda. E agora tá decidindo quem vai cair. Ele diz, eu quero que caia tal time. Olha que beleza. Cruzeiro. E o Cruzeiro, ano que vem, estará na Série A de volta e já prometendo fazer algum barulho. Já tá querendo contratações aí. Já ouvi alguns nomes pesados pro time, contratar alguns jogadores de nome mesmo para o Cruzeiro. Talvez suba aí. O Ronaldo não quer vir pra brincadeira, cara. Então, é uma outra camisa. O Cruzeiro já tá de olho aí, porque o Thiago Neves e o Fred fizeram o curso da CBF para ser técnico. Então o Thiago Neves pode ser a surpresa do Cruzeiro ano que vem. Duvido. Até porque esse nosso o técnico, o Pessolano aí, fez um trabalho excelente, né, cara? Deve ficar. Na Série B é isso, vamos ver. O senhor não acredita em Thiago Neves. O senhor não acredita em Thiago Neves. Como treinador? Você vai ver. Ai. Enfim, gente, da Série B é isso. Vamos aguardar o próximo final de semana, porque vamos ter muitas emoções pela Série B do Brasileiro. Começando na quinta pelo julgamento. Vamos ver o que os nossos amiguinhos de toga vão decidir, né? Pra gente saber o que a gente vai ter que ver na última rodada. Talvez o Vasco já classificado, talvez não, vamos ver. E para fechar o nosso bloco brasileiro nacional aqui, só uma última notícia aqui do Brasileirão, da Série A. O Fluminense jogou hoje. Né? O Fluminense jogou hoje. Foi o primeiro jogo da rodada aí, que foi antecipado para hoje. E o Fluminense conseguiu, matematicamente, se garantir na Libertadores de 2023. O Fluminense jogou hoje contra o Ceará, lá no Ceará, venceu por 1-0. Né? O Ceará que está perigando, zona de rebaixamento, aquela coisa toda. Então o Ceará está num desespero, porque para o Ceará agora só faltam 3 jogos, né? E para o Fluminense também, mas o Fluminense já está garantido agora matematicamente na Libertadores. Então, parabéns ao Fernando Diniz, parabéns ao elenco do Fluminense. É um elenco mais enxuto, é um elenco mais curto, digamos assim. Que se você pegar os jogos do Fluminense, você vê que ele joga praticamente todos os jogos com o mesmo time. Ele não poupa, até porque ele não tem como manter o time em rotação, como o Flamengo faz, como o Palmeiras faz, né? Ele não tem como. Então, parabéns pro Fluminense. Conseguiu aí a sua vaga na Libertadores. Mais uma camisa de peso, mais uma camisa grande, que vem fazendo um bom trabalho, com um bom treinador. Então, Eduardo, você acha que para a próxima Libertadores do Fluminense, com o time que tem, tá ok ou precisa se reforçar? Ah, precisa, né? Precisa aí acompanhar os estaduais, sempre dar aquela pincelada em quem que pode ser bom, bonito e barato, porque não, acho que não tá com investimento também muito bom. Não tem nenhum jogador assim que tá muito forte para ser vendido e fazer caixa, então vai ter que fazer um trabalho aí de olheiro, fazer um trabalho bem bacana para rodar o elenco, né? É o que a Sim, gente falou aí do Fluminense no final da temporada, principalmente. O Diniz, ele treina o time dele para ter muita intensidade. Então essa intensidade também cobra um preço, né? Que você tem que rodar um pouco o elenco para manter, porque esse time, esse jeito do Diniz jogar sem intensidade, tá morto. sim. Mas para isso tem que ter ponto, né? E uma última notícia do Fluminense, já que a gente citou aquela lista de 55, né? Que o Tite já mandou lá para a FIFA. Tem 2 jogadores do Fluminense nessa lista, Eduardo. O Nino, o zagueiro Nino, né? Que já foi convocado algumas vezes para a seleção pelo próprio Tite. Faz parte dessa lista, então ele pode... Acho difícil esses 2 jogadores irem para a Copa, mas eles estão na pré-lista.
E o segundo, uma surpresa muito grande, porque nunca foi convocado pelo Tite para nada, que é o volante André. O volante André que vem jogando muita bola, fez um 2022 excepcional com a camisa do Fluminense. Foi lembrado aí pela nossa comissão técnica da seleção brasileira, pelo menos entre nos 55 da pré-lista ele está. Então, assim, talvez no próximo ciclo de Copa ele venha a ter mais chances aí. E talvez a gente veja ele com a camisa amarelinha algumas vezes. Né, Edu? Uma notícia boa aí, né, André, para a seleção brasileira, que se você for pensar em momento e futuro, a gente está muito bem garantido no gol, na zaga, no volante, aí você escolhe volante de contenção, box to box, o cara mais avançado. Em todas as fases desse meio-campo a gente está bem preenchido. E centroavante. Os pontos têm sido destaques até mundiais. E a gente está falando dessa Copa, as próximas. Então o Brasil, fora lateral, está muito bem servido por muitos anos aí, né? Lateral esquerdo ainda tem um tempinho, vai. Tem o Guilherme Arana, ele se machucou, mas ele tem um potencial bom, cara. Ele só sabe atacar, né? Só sabe atacar. Não, ele melhorou muito na defesa, Du. Ele melhorou bastante. Melhorou. Igual o Marcelo. Marcelo é meia lá na Grécia, cara. Já que você trouxe o nome dele, ele nem de lateral joga mais. Né? Faz tempo, né? Faz tempo que devia ter assumido essa posição, né? Enfim, gente. Sobre o futebol nacional, era esse que a gente tinha que passar para vocês. A gente vai fazer aquela pausinha básica que vocês já conhecem aqui no nosso ao vivo. Daqui uns 2 minutinhos, 1 minutinho e meio, a gente está de volta. Tá? Aproveito para agradecer todo mundo que estava assistindo a gente. Se você está assistindo a gente no YouTube, não esquece de deixar aquele joinha. Se inscreve no canal. Né? Ativa o sininho, aí você não perde nenhum dos vídeos que a gente vai subir lá. Né, Eduardo? Então daqui a pouco a gente se vê de novo. Até daqui a pouco, para quem tá ao vivo aqui com a gente. E para quem tá no YouTube, ó. Fui!